Pessoal, nós estamos aqui agora na frente do Muro das Lamentações. Nós estamos chegando com um grupo aqui agora, já é noite, e é um lugar muito interessante. Agora nós vamos entrar nas escavações, chamadas escavações do túnel rabínico, onde a gente vai conhecer por baixo da terra a continuação do Muro das Lamentações. Então acompanha a gente, é um passeio muito interessante para você entender um pouco, principalmente do período de Herodes. Acompanha a gente nesse passeio, vamos lá. O templo, que é o túnel do templo, que nós estamos do lado do templo, ou pelo menos historicamente estamos do lado do templo. Hoje, o Muro das Lamentações, onde que era o templo, primeiro o templo do rei Salomão, depois o templo do rei Herodes, e hoje uma outra coisa, nós já vamos bem entender agora melhor o que foi explicado até agora. Jerusalém, essa é a topografia de Jerusalém, montanhas ao redor, o Monte Sião, Monte Moriá, desse lado seria o Monte das Oliveiras, eu não vou perguntar mais que já deram já de mim no ônibus, então eu vou dizer, e depois o Monte Scopus, chamado Monte da Observação, por quê? Porque observava-se antigamente o templo, o que era o templo. O rei Salomão vai construir nesse monte aqui chamado Moriá, aqui a cidade de David, o Vale do Cedrão. Ele vai construir o primeiro templo. 3.000 anos atrás, o templo do rei Salomão. Okay? Passa-se um tempo, vem mais um califa, mais um senhor, e vai dizer para mim, esse templo eu vou construir, mas é muito pouco, é muito pequeno para mim. E ele tira metade do morro, na verdade ele não tira, mas é por causa da maquete, e ele vai pôr desse lado uma esplanada. Ele vai dizer, tão pequeno, mas eu vou pôr aqui uma esplanada desse lugar. Uma parede desse lado, e a parede que nós vimos na parte leste, uma parede desse lado, a parte sul, onde estão as escadas que subiam, para quem lembra as escadas do lugar que saiu do meio. O Muro das Lamentações que fica desse lado. E desse mesmo lado, ele vai, em cima do templo, construir, em cima da pedra da criação, que nós chamamos de pedra da vida, e um templo, o templo do rei Herodes, 1000 anos depois de Cristo. Perdão, não 1000 anos depois de Cristo. 20, 40, 30 anos antes de Cristo. Ok? Esse templo foi destruído. Vem o imperador Adrianos e destrói o templo e não deixa. Primeiro vem a primeira rebelião, 66 até 72 depois de Cristo, a segunda rebelião, 134 depois de Cristo. Então, sabe uma coisa? Vamos deixar só a esplanada do templo. O esplanada do templo vira uma lixeira. E na hora que vira uma lixeira, 600 anos depois, vem aquele califa que nós já falamos, Omar tal, e vai dizer, sabe uma coisa? Eu vou procurar onde que está nesse lugar aqui, a pedra da bebida, que chama pedra da criação. Ok? Ele vai dizer, está aqui, e começa a escavar, e redescobre aquela pedra que já tinha sido quase 500 anos coberta pelo lixo. Em cima desse lugar ele vai construir, não ele, mas um descendente dele, chamado Elimelech, 690 depois de Cristo, o mausoléu. E vai ser chamado desse lugar o mausoléu de Omar, por causa desse mesmo homem que descobre o lugar. E desde então, 700 depois de Cristo, até os dias de hoje, nós vemos a mesquita, o que se chama mausoléu de Omar, o domo da rocha, a rocha da criação. Essa mesquita aqui chamada mesquita do mais extremo, passa-se mais um tempo. Hoje em dia, por que não se vê toda a extensão desse lugar? Porque hoje em dia, ou antigamente, nos tempos romanos, ou seja, mais ou menos 600 depois de Cristo, vão construir em cima desse lugar, ao lado, mais cidades. E olha o que vai ficar? Vai ficar só essa parede, o restinho que dava para dar, o mais perto da pedra da bebida, pedra da criação, o mais perto de onde que era, não a mesquita,
mas de onde que era o templo, que fica um pouquinho mais para esse lado. Então hoje as pessoas vêm no Muro das Lamentações, vêm no Muro das Lamentações se lamentar aos judeus com a perca do templo, com a destruição desse lugar. E hoje em dia tem, por exemplo, os judeus ortodoxos como que não sabem o lugar exato onde que começava e acabava a presença de Deus, a casa do Senhor, que eles nem sabem aqui em cima. Vai ter uma passagem, nós vamos agora andar nessa direção, nós vamos andar até chegar a um certo ponto, e depois nós vamos voltar por esse mesmo lugar. Ou seja, nós vamos estar andando ao lado do que era aquela mesma parede, onde que era o mais perto do Sagrado dos Sagrados, naqueles tempos. Ok? Vou ter um certo ponto que eu vou apontar para vocês, que é uma linha direta entre a parede e aquele mesmo Sagrado dos Sagrados, embaixo a pedra da criação, o lugar mais perto da presença de Deus. Ok? São várias camadas arqueológicas. Como é que foi feito o túnel? Ok? Só para explicar um pouquinho. Foi construído o templo. Ok? Imagina uma caixa. Para entrar na caixa, aquelas duas pontes, que esses arcos são parte das pontes onde nós estamos. Com o tempo foi destruído, foi enchendo de areia, não estamos falando de 10 anos, estamos falando de 100 anos, 500 anos. E foi esquecido. E em cima constroem mais uma coisa. E do lado mais uma coisa. Quando esse lugar, a cidade velha de Jerusalém, foi conquistada em 1967, começam a ser escavações arqueológicas também do lado do muro. Muitas vezes, até hoje em dia, continua que os muçulmanos, por exemplo, que eles têm o poderio religioso da esplanada do templo, embora quem domina é de Israel, os guardas são de Israel, a polícia de Israel, tudo é de Israel, mas, por exemplo, questões religiosas são os muçulmanos. Já 1300 anos tem lá a mesquita de Omar. Antigamente, por exemplo, se podia entrar na esplanada do no mausoléu de Omar. Eu entrei, eu me lembro quando cheguei, tinha 3 anos, eu entrei, fui ver, tinha aquele sapato, parede, mesquita, muito bonito. Tapete, perdão. Hoje em dia não pode entrar, eles deixam entrar só muçulmanos dentro da mesquita, dentro do mausoléu. Okay? Então muitas vezes eles vão reclamar também na prensa mundial que os judeus estão fazendo, estão reformando, eles querem destruir por baixo, e empolgados por vários, por questões políticas próprias e não próprias, e política, empolgado por vários sacerdotes muçulmanos. Quando acontece isso, Jerusalém 2, 3 dias pega fogo, se não antes. Aí eles falam que as fogueiras, jogam pedra, estão destruindo. E a maioria é empolgado, quem são os jovens. Aonde também, por exemplo, no Monte das Oliveiras. Aí ninguém anda. Quanto? 4 meses atrás, 5 meses atrás, não exatamente, mas mais ou menos. Nós tínhamos naquele dia, era uma peregrinação, católicos, nós éramos para ir no Monte das Oliveiras. 3 dias nós não fomos. Cancelamos o Monte das Oliveiras. Ninguém entrou. Não podia, perigoso. Ou seja, continuam fazendo escavação nesse lugar. Muita história, muita religião, muita emoção nesse lugar. E é um lugar bem interessante, bem importante. O objetivo, além do aspecto histórico e arqueológico, seria chegar o mais perto do lugar santíssimo. Religioso. Então é religioso. O mais se faz escavação, se faz tudo por causa do motivo religioso. O resto vem depois. Claro. Estão querendo aqui, mas todo mundo quer, não só em questões religiosas, em questões arqueológicas, que também é interessante, mas por questões como que era naquele tempo, como construído naquele tempo. Para chegar o mais perto de onde que é o santo do Senhor. E dizer que, na verdade, também é dele o lugar. Corretos até o fim. Mas o mais importante é muita religião. Quando entra a religião, tem muita política no negócio, muita história, muita emoção. Um marco.
o arco de Robertson, não faz mal. Esse outro arco, esse daqui que nós estamos vendo a ponte, embaixo tem vários arcozinhos. É como esse arco aqui, que nós estamos vendo na nossa frente. Já que esse arco, onde que está a parede, que nós estamos vendo aqui, onde o pessoal parou, já é a parede que mantinha a esplanada do templo. Ok? Hã? Onde que hoje é o Muro das Lamentações? Onde que está essas luzinhas? É um pedacinho do que era toda essa mesma esplanada do templo. Ok? Onde estão as luzes para a esquerda, nós vamos ver que não dava mais para vir visitar. A direita estava soterrado. Começaram a fazer escavações outra vez em 1967 com a chegada do lugar. Agora, estão vendo que tem, onde que estão as luzinhas, o Muro das Lamentações, onde que tem essa parede, para quem percebe, tem uma parte mais clara e uma parte mais escura. Dá para ver? Dá. Isso. A parte mais escura de baixo é a pedra mãe, a pedra natural, e a parte de cima é a camada que constrói o rei Herodes. Nós já falamos do templo, é o que constrói o rei Herodes. De uma ponta a ponta, 890 metros, se eu não me engano. Uma coisa enorme, enorme, enorme. Vai subir ou não vai subir hoje? Tá cansado, né? Hã? Todo dia. Tá cansado. Todo dia está já cansado. Ok. Como que acontece o evento de não se ver mais o resto da parede, a pedra mãe, a pedra verdadeira, que se constrói de cima, perdão, se constrói em cima com o tempo, construções do lado. E hoje em dia é a parte árabe de Jerusalém, faz parte do que se chama a parte árabe de Jerusalém. E o que que dá para ver? Dá para ver, por exemplo, o lugar mais perto, hoje, se não fosse essas escavações, seria o Muro das Lamentações. Com o tempo fazem escavações nesse mesmo lugar, onde que está a esplanada do templo. Não é isso que eu quero mostrar, mais um. Isso. Ou seja, se nós tivéssemos tirado essas casas que estão em cima da gente, é onde que nós estaríamos. Nós estamos vendo escavações em frente da parede. Ok? E mais um. Onde que nós estamos aqui? São essas escavações. Nós estamos por lado lá. Nós estamos aqui onde que está essa luzinha, vendo na nossa frente o que é parte já dessa mesma parede. Ok? Vai abrir mais uma vez. Eu deveria. Abre essa menina. Se nós tivéssemos escavado mais embaixo, teria a continuação dessa escavação, porque não acaba aqui, tem mais para baixo. Lógico que nós não conseguimos ver, mas estão escavando. Vocês vão que na hora que nós vamos passar, é como se fosse um túnel. Nós vamos seguir essa parede aqui. Essa parede. Nós vamos seguir para frente. Hoje já está fechado, geralmente durante o dia está aberto do outro lado. Nós vamos ir até chegar um pouquinho a pedra mãe e vamos voltar por esse lado. Ok? E é isso que nós vamos fazer. Alguma pergunta? Não. Não? Vamos falar um pouquinho da pedra. Ok, essas pedras, vamos falar dessas pedras aqui. Eu acho que se entende, logicamente, enquanto você vai fazer uma parede, você vai pôr pedras maiores para usar como base e pedras menores depois em cima, que pesa menos ou é menos complicado também para pôr em cima, é mais fácil. Essas pedras são típicas do tempo do rei Herodes, de 2000 anos atrás. Como se sabe, por exemplo, isso se chama pedras do tempo herodiano. Tem a pedra e depois tem uma espécie de um friso ao redor. É sobressalente a pedra, não se sabe, é do tempo do rei Herodes, 2000 anos atrás.
Essa pedra é uma pedra muito especial, é a maior pedra que existe, desde aquele cantinho lá até o final, 13 metros de comprimento, imagina que é o tamanho do nosso ônibus. Ok? Uma pedra só, uma pedra só, uma pedra só. Dá pra ver, desde aquele do canto até o fim, é uma pedra só. Pra cima, pra frente. Só que não acaba, né? Uma espessura hoje como parede, tem que lembrar. Pedra é pedra. 4, 5 metros para dentro. 4 metros de altura, 3 metros de altura. Se eu não me engano, 230 toneladas. E mais ou menos 3 tanques. Hoje em dia. Ok? Só uma pedra. Agora todo mundo fala, é pesado. Óbvio. Não só para pôr, mas para nivelar o negócio. Tem desse lado, Retinho, tem né? desse lado, tem que cortar a pedra e deixar. Ou seja, se a gente achar que é inteligente, imagina naqueles tempos quanto fazia. Sempre se pergunta para que esses buracos, não é para pôr papelzinho, não é essa tradição, mas do lado tinha parede, muitas vezes também faziam, não degraus, mas era o reboque do negócio. Era o reboque do lugar, ou seja, depois não deixavam só pedra, faziam lá a cobertura. Tem uns que vão dizer como essa pedra aqui, que era para manter a cobertura, e tem outros como essa pedra, essa daqui, que era... Como você vai levantar um negócio desses? Fazer um andaime? Ah? Fazer um... Tipo punha, Vai subir. Como se fosse alavanca, sistema de alavanca. Agora você não pode pegar aqui nas pessoas e cada um por 1, 2, 3 vão jogar pedra, e se alguém deixou o dedo lá, eu acho que não era interessante, mas não tem como. Então era aquele sistema de... Nós vamos ver no filme e já vamos ver o negócio. Então para pôr, para levantar, para poder amarrar a pedra, tinha pedra, uma pedra pequena como essa daqui, se punha aqui, amarrava a pedra, agora dá para levantar. Tanto que uma não é em cima da outra, mas uma é do lado, da outra. Ok? E a parte de cima, Israel? Mais pedras de uma. Na hora de passar a entrada do templo, acho que a gente vê pedra, de repente, o nada. Quem está lá fora, quer entrar atrás, vai ver agora de passar. Tem um arco nessa parede, o arco, e de repente acaba essas pedras, mas continua depois a entrada do templo. Ok? Ok, nós estamos numa rua antiga, 2000 anos atrás, que se chama Rua Herodiana, ou seja, dos tempos do Herodes. Pilares desse tempo, vamos lembrar que aqui em cima não tinha nada, não era construído depois, posteriormente, como nós vimos, construíram em cima, de aproveitaram, fizeram esses lugares e em outros lugares cisternas, mas antigamente era aberto ao céu. Era uma rua paralela ao templo. Daqui até o finalzinho do templo tinha essa rua. Ok? Agora daqui mais ou menos também a gente pode ver que começa a pedra mãe, ou seja, a pedra natural. E em cima vão começando a construir e mais, ou seja, nós já estamos começando a chegar no fim da esplanada do templo daqueles tempos. Ok? Então, imagina o pessoal aqui passando, tinha mercado daqui, todo mundo indo, nós vamos por agora para o templo, que bom, eu trouxe minha oferenda, nós vamos subir pelo aquele arco que nós chamamos o arco de Robinson e vamos para o templo daqui. Ok? Mas como se fazia pedras e como se trazia, se construía, era muito interessante. Nós vamos onde que estava agora o grupo de Jorge, vamos subir as escadas, vamos ver um filme muito interessante. Pessoal, nós estamos aqui nas escavações do chamado túnel rabínico, é onde a gente consegue ter uma noção um pouco do que era o tempo de Herodes, daquilo que está embaixo da terra. A gente conseguiu descer mais ou menos 1, 2 andares aqui, tem muita coisa ainda para baixo e o pessoal está conhecendo para ter uma ideia do que era o templo no período de Jesus. Acompanhe a gente nesse roteiro aqui, nesse passeio. Vamos lá.
Só a parte que nós vamos entrar agora aqui começa a ser as partes que estão mais perto do Santo dos Santos, dentro do túnel, das escavações do túnel do templo. Então essa minha parede que nós vamos passar à esquerda é o lado mais perto do Santo dos Santos. Vamos lá. Então reparando que aqui é todo sustentado hoje por concreto, mas essa é a parede mais próxima do Santo dos Santos. Só percebam essas pedras. Essas pedras são pedras do tempo de Herodes. Esse desenho, esse corte, são pedras herodianas. Nós estamos dentro de uma cisterna, que é do período da Idade Média. Lembrando que as casas que foram construídas aqui, no decorrer das gerações, precisam das suas cisternas para manutenção de água. E agora nós estamos passando algumas cisternas. Continuando que esse meu lado direito aqui é o lado mais perto do Santo dos Santos. Pessoal, o local que nós vamos passar agora é uma sinagoga que fica atrás do Santo dos Santos. Essas mulheres ficam aqui, elas ficam orando, que fica aberto praticamente todo o tempo para elas. E agora vocês vão ver um pouquinho dessa realidade aqui. Elas estão orando, lamentando pela destruição do templo. Como elas estão no lugar mais perto onde estava a presença de Deus, que seria o Santo dos Santos, onde ficava Shekinah, elas estão pedindo para que o templo seja restaurado, ele volte a existir. Porque se o templo não existe, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, eles estão sem o perdão. Então eles oram para a restauração do templo de Deus. Aqui nós temos a maior pedra que está dentro dessa escavação. Ela é muito grande, maior que um ônibus, tem 4 ou 5 metros de fundura. Ninguém sabe como ela chegou aqui, é impossível uma pedra dela chegar aqui com as técnicas que tinha antigamente para trazer as coisas. Mas ela está aqui e ela é uma incógnita para a gente. Olha o tamanho dessa pedra. Pessoal, nós estamos aqui naquilo que seria a entrada do templo. Aqui onde ficavam as escadarias, ó, naquele canto de lá, né? Aquele canto, sem esse canto aqui, passando a Laxa, o canto de lá seria onde é o pináculo do templo, né? Então por aqui que se entra a região de Hofer, entra por aqui. Aqui você estava dentro da esplanada já, tá vendo? E o canto de lá é onde está a Fortaleza Antônia, o extremo dessa parede lá. Olha a entrada do arco que ligava a cidade baixa com a cidade alta, um deles aqui. Pedras de vários períodos, tá vendo? Herodiano, tal, até chegar turco, mais um pedacinho que fizeram depois.